Ex-revoltada cortou pulsos no altar. Mas Nossa Senhora estancou o sangue e a dor. Relato do juiz Dr. Leonardo Vieira da Silva. Florianópolis, dezembro de 2022. Eu nunca acreditei em milagres. Não daquele jeito que os outros acreditam, com velas, promessas e joelhos no chão. Para mim, justiça era a única coisa que podia ser tangível: processos, leis, sentenças. Mas a vida tem um jeito cruel de rir da gente quando a gente acha que sabe demais. Era uma tarde de dezembro, aquele calor úmido que gruda na pele em Florianópolis, o céu carregado como se estivesse segurando a respiração. Eu tinha acabado de fechar um caso difícil, um tráfico que envolvia até polícia, e só queria voltar para casa, tomar uma cerveja gelada e esquecer que, às vezes, a linha entre o certo e o errado é mais fina que um fio de navalha. Mas o destino tinha outros planos. Eu morava perto da Catedral Metropolitana, na Rua dos Andradas, onde o cheiro de mariscos das barracas da beira-mar se misturava com o incenso das missas. Naquela tarde, enquanto passava em frente à igreja, vi um movimento estranho. A procissão de Corpus Christi tinha sido há meses, mas as flores do tapete ainda estavam secas nos cantos da calçada, como se o tempo tivesse esquecido de varrê-las. Dentro da catedral, uma mulher ajoelhada diante do altar de Nossa Senhora Aparecida. Não era incomum, fiéis vinham o tempo todo, bate algo na postura dela me gelou. Ela estava imóvel demais. E havia sangue. Muito sangue. Corri. Senhora! Gritei, empurrando a porta de madeira que rangeu como um gemido. Ela não se virou. Só então vi, seus pulsos, abertos em cortes profundos, pingavam sobre o mármore branco do altar. A faca, uma lâmina de cozinha, daquelas que se compra no mercado público, estava caída ao lado, manchada de vermelho. Meu Deus, murmurei, tirando o paletó e apertando os ferimentos com as mãos. Alguém chame uma ambulância. Mas ela finalmente olhou para mim. Seus olhos castanhos, fundos, não tinham lágrimas. Só uma calma assustadora. Não precisa, doutor, disse, com um sotaque arrastado de quem morou muito tempo no interior. Ela já estancou. Quem? Perguntei, confuso, enquanto o sangue escorria entre meus dedos. A santa. Ela apontou com o queixo para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, iluminada pelas velas. Olha! E então eu vi. Os cortes nos pulsos dela pararam de sangrar. Não como se tivessem coagulado, era como se a pele estivesse se fechando, devagar, como água voltando para a nascente. Isso não é possível, balbuciei. É sim, ela respondeu, com um sorriso fraco. A senhora sabe quando a gente precisa. A ambulância chegou em minutos. Os paramédicos, acostumados com emergências na ilha, olharam para os pulsos dela como se tivessem visto um fantasma. Um deles, um rapaz novo, fez o sinal da cruz. Isso aqui é coisa de santo, doutor, murmurou. Levei a mulher para o Hospital Celso Ramos. Enquanto esperávamos os médicos, ela me contou seu nome, Marina. Marina dos Santos, 34 anos, ex-integrante de um movimento de sem-terra no oeste do estado. Had sido presidiária política nos anos 2010, acusada de incitar revoltas. Condenada, cumpriu pena, saiu com ódio do mundo. A senhora é juiz, não é? Perguntou, observando meu terno amassado. Já deve ter me julgado sem saber. Não, respondi. Mas já julguei muitos como você. Ela riu, um som amargo. Todos nós somos iguais até provarem que não somos. Os médicos confirmaram, os cortes estavam se fechando. Sem pontos, sem cicatrizes visíveis. Só uma fina linha rosa, como se tivessem sido feitos há anos. Isso não tem explicação médica, disse a Dra. Lúcia, uma amiga minha, baixinho. Mas a gente não vai divulgar, né? Balancei a cabeça. Alguns segredos são melhores guardados. Marina ficou internada por observação. Eu deveria ter deixado o caso para lá, afinal, não era um processo meu, mas algo me puxava de volta. Talvez a curiosidade. Talvez a sensação de que aquela história era maior do que parecia.
No terceiro dia, enquanto levava um café para ela, vi dois homens na porta do hospital. Um alto, de cicatriz no rosto. Outro, baixo, com tatuagens de cobra no pescoço. Conhecia o tipo, ex-presidiários com olhares que cortavam como facas. Não eram visitantes comuns. O jeito como espreitavam os corredores, as mãos enfiadas nos bolsos das jaquetas surradas, me fez apertar o copo de café com mais força. Algo estava errado. Marina dormia quando entrei no quarto, pálida, mas respirando tranquila. Deixei o café na mesinha e me aproximei da janela, discretamente. Dali, vi os dois conversando com um segurança, mostrando algo que parecia um distintivo falso. O mais baixo apontou para o andar de Marina. Merda! Saí correndo pelo corredor, quase derrubando uma enfermeira. No elevador, liguei para o delegado Ribeiro, meu velho conhecido da delegacia do centro. Ribeiro, aqui é o juiz Renato. Temos dois suspeitos no Hospital de Caridade, quarto 307. Acho que vão tentar algo com a Marina. Já tô a caminho, mas leva uns 5 minutos. Segura a barra aí. 5 minutos. Uma eternidade. Quando as portas do elevador abriram no terceiro andar, os dois já estavam no corredor, andando rápido. O de cicatriz me reconheceu imediatamente. Sorriu, mostrando dentes amarelos. Juiz Renato, que surpresa! A gente só veio visitar uma amiga. Amiga? Aproximei-me, mantendo a voz firme. Marina não recebe visitas não autorizadas. E vocês não estão na lista. O baixo, o das cobras, riu. Lista? Que lista, doutor? A gente não precisa de lista para fazer justiça. Justiça. A palavra ecoou como uma ameaça. Foi então que a porta do quarto de Marina se abriu. Ela estava lá, de pé, ainda com a roupa do hospital, os olhos arregalados. Não de medo. De algo pior, resignação. Deixa eles falarem, Renato, disse, a voz fraca. Eu já estava esperando. Marina, volta para dentro. Mas ela não se mexeu. O de cicatriz sacou uma faca. Não uma qualquer, uma peixeira, daquelas que os pescadores usam no mercado público, mas afiado o suficiente para cortar carne como manteiga. Você devia ter ficado quieta, Marina, rosnou. Agora a gente termina o que começou. Não houve tempo para pensar. O baixo avançou, mas tropeçou no carrinho de medicamentos que eu empurrei no caminho. A faca do outro veio direto para mim. Senti o corte no braço, quente, rápido. Gritei, mais de raiva do que de dor, e o chutei com tudo no joelho. Ele caiu, xingando. Corri para Marina, arrastando-a de volta ao quarto, trancando a porta. Ouvi os dois batendo do lado de fora, ameaçando arrombar. Peguei o telefone do quarto, mas a linha estava morta. Cortada. Por que eles querem você? Perguntei, ofegante, pressionando o braço sangrando com um lençol. Marina olhou para as mãos, trêmulas. Porque eu sei onde está o dinheiro. Que dinheiro? Do assalto. O da Igreja do Rosário, ano passado. Eles acham que eu roubei a parte deles. Você roubou? Ela balançou a cabeça. Não. Mas eu sei quem roubou. E quem mandou? Um barulho de madeira estalando. Estavam arrombando a porta. Quem? Marina hesitou. Então, sussurrou. O padre Lúcio. O quê? Não houve tempo para mais. A porta cedera. O de cicatriz entrou, a faca ensanguentada, meu sangue, brilhando sob a luz fluorescente. Marina se jogou na minha frente. Parem! Gritou. Eu dou o dinheiro. Tá escondido na casa da Rua dos Andradas, número 42. No porão. O homem riu. Mentira. Você não tem coragem de esconder nada, sua traidora. Foi quando as sirenes soaram. Ribeiro e sua equipe romperam pelo corredor, armas em punho. Polícia! Mãos onde a gente possa ver.
Os dois bandidos não resistiram. Foram algemados, xingando. Ribeiro me olhou, preocupado. Juiz, você tá bem? Vivo. Graças a ela. Apontei para Marina, que tremia. Mas algo não fechar. Por que ela mentiu sobre o padre? 3 dias depois. A chuva batia nas vidraças da minha casa, na Lagoa da Conceição. Marina sentava-se à mesa da cozinha, enrolando os dedos em torno de uma xícara de chá de boldo. Ainda tinha olheiras, mas algo nela havia mudado. Uma quietude. Por que protegeu o padre? Perguntei, finalmente. Ela suspirou, olhando para o tapete de Corpus Christi que ainda estava pendurado na parede. Minha mãe insistia em deixá-lo o ano todo. Porque ele não é padre. A voz dela era baixa, quase engolida pelo som da chuva. O vento sacudia as janelas, e o cheiro de terra molhada invadia a cozinha. Eu me inclinei para a frente, os cotovelos apoiados na mesa de madeira escura, herdada do meu avô. Como assim? Marina fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu, havia algo novo neles, uma verdade que ela havia guardado por muito tempo. Ele é meu irmão. Meu irmão gêmeo. E não é padre há anos. O impacto daquilo me deixou sem palavras. O padre, ou o que eu achava que era padre, que havia socorrido no altar da igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Rua dos Andradas, não passava de um homem comum. Um homem que, segundo Marina, havia abandonado a batina depois de um escândalo que quase o destruiu. Ele foi acusado de desvio de dinheiro da paróquia, continuou ela, os dedos apertando a xícara com tanta força que pensei que fosse quebrar. Não era verdade. Ou melhor, não era tudo verdade. Ele pegou o dinheiro, sim, mas foi para pagar um resgate. Por mim. A memória daquela noite voltou como um soco no estômago. Marina, de joelhos no altar, os pulsos abertos, o sangue escorrendo sobre as flores de papel da procissão de Corpus Christi. O padre a segurando, pressionando os ferimentos com os panos do corporal, enquanto o cheiro de cera de vela e incenso se misturava ao metal do sangue. E então, o sangue parar. Simplesmente parar. Como se uma mão invisível tivesse fechado as veias. Ele me salvou 2 vezes, disse Marina, a voz trêmula. Primeira, do sequestro. Segunda, da culpa. Porque depois que tudo acabou, ele assumiu a culpa sozinho. Disse que eu não tinha nada a ver com isso. Que ele havia agido por fraqueza. E eu deixei. Porque eu não suportava mais viver com medo. Eu me levantei, caminhei até a janela. Lá fora, a Lagoa da Conceição estava cinzenta, as águas agitadas pela tempestade. Um barquinho de pesca balançava, amarrado precariamente a um trapiche. Pensei em como a vida daqueles dois, Marina e seu irmão, haviam sido como aquele barco, à deriva, à mercê das ondas, até que algo os ancorasse de volta. E por que ele estava vestindo a batina naquela noite? Por que ele nunca deixou de ser padre no coração? Respondeu ela, secando uma lágrima com as costas da mão. Mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava. Ainda acreditava que Nossa Senhora não o havia abandonado. E naquela noite, ele sentiu que precisava estar lá. Como se fosse um chamado. Silêncio. A chuva batia no telhado de telhas coloniais, e o relógio de parede marcava 6 da tarde. O horário em que, em dezembro, o sol já deveria estar se pondo sobre o Morro da Cruz, tingindo o céu de laranja. Mas hoje, tudo estava escuro. Como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. E o milagre? Perguntei, finalmente. O sangue parar, como você explica isso? Marina olhou para mim, e pela primeira vez desde que a conheci, vi um sorriso genuíno em seus lábios. Não era um sorriso de alívio, nem de felicidade. Era algo mais profundo. Como se ela tivesse encontrado uma resposta que nem mesmo sabia que procurava. Eu não explico, disse ela. Mas eu sei que, quando ele me segurou, quando ele rezou, foi como se algo maior do que a gente estivesse ali. Não foi só ele. Não foi só eu. Foi como se todas as vezes que a gente tinha ido à procissão de Corpus Christi,
Todas as vezes que a gente tinha acendido uma vela na igreja, todas as preces que a gente tinha feito, como se tudo isso tivesse se juntado naquele momento. Como se Nossa Senhora tivesse dito: chega! Agora é hora de sarar. Eu me senti pequeno. Não como juiz, não como homem, mas como ser humano. Porque ali, naquela cozinha simples, com o cheiro de boldo no ar e o som da chuva como trilha sonora, eu estava diante de algo que nenhuma lei, nenhum código, nenhuma sentença poderia explicar. E agora? Perguntei. O que você vai fazer? Marina se levantou, caminhou até a parede e tocou o tapete de Corpus Christi, aquele mesmo que minha mãe se recusava a tirar, mesmo fora de época. Os desenhos geométricos, os símbolos eucarísticos, as cores vibrantes que pareciam dançar mesmo na penumbra. Vou recomeçar, disse ela. Não aqui. Não em Florianópolis. Mas em algum lugar onde ninguém saiba quem eu fui. Onde eu possa ser só eu. Sem medos. Sem mentiras. E seu irmão? Ela sorriu de novo, dessa vez com uma ponta de tristeza. Ele vai comigo. Porque a gente só tem um ao outro. E por quê? Porque acho que ele também precisa de um recomeço. Eu não tentei convencê-la a ficar. O sangue e o milagre. Marina pegou a mochila preta que estava jogada no sofá, cheia de roupas amarfanhadas e um envelope grosso de dinheiro. Imaginei. Não perguntei de onde tinha vindo. Alguns segredos são como as ondas do mar na praia mole, melhor deixar que quebrem sozinhas na areia. Você vai precisar disso, ela estendeu um papel dobrado. É o endereço de um lugar seguro. Um padre em Biguaçu. Ele ajuda pessoas como eu. Como você? Repeti, mas ela já estava indo para a porta. Como agente, juiz. Os que precisam sumir para sobreviver. O vento bateu forte na janela, como se o céu nublado de dezembro quisesse entrar na sala. Florianópolis respirava umidade e sal, aquele cheiro que gruda na pele e não sai mais. Do lado de fora, a Rua dos Andradas estava quieta, só o barulho distante dos carros subindo a Lagoa da Conceição. Marina, chamei, quando ela já tinha a mão na maçaneta. E se um dia você quiser voltar? Ela virou o rosto, e pela primeira vez desde que a conheci, desde aquele dia no fórum, quando ela entrou algemada, olhando para mim como se já soubesse que eu seria sua última chance, vi algo parecido com paz nos seus olhos. A gente não volta, doutor. A gente só segue. E então ela saiu. 3 dias depois, eu estava no meio da procissão de Corpus Christi, como fazia todo ano desde criança. Minha mãe, Doninha Teimosa, arrastava a família inteira para ver os tapetes de serragem colorida na rua Felipe Schmidt, mesmo que eu, aos 40 e poucos, já fosse juiz e tivesse 1000 processos para julgar. Mas aquele ano era diferente. Não conseguia tirar Marina da cabeça. Tá ouvindo, filho? Minha mãe cutucou meu braço. O padre tá falando de perdão. Eu não estava ouvindo. Estava olhando para o altar montado na Praça 15, onde as velas tremeluziam e as crianças jogavam pétalas no chão. Foi então que vi ela. Marina. Não era possível. Ela deveria estar a quilômetros dali, em algum ônibus para o sul, ou já cruzando a fronteira. Mas lá estava, de pé, imóvel, com as mãos escondidas nas mangas do casaco preto. E ao seu lado, um garoto, deve ser o irmão, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Algo estava errado. Ela não me viu. Ou fingiu não ver. Virou-se devagar e entrou na Catedral Metropolitana, onde a missa ainda não tinha terminado. O garoto a seguiu, tropeçando nos próprios pés. Vou ali, falei para minha mãe, já me afastando. Mas a procissão é urgente. Dentro da catedral, o cheiro de incenso e cera queimada era tão forte que quase me tonteou. As vozes do coral ecoavam nas paredes altas, cantando algo em latim. Não vi Marina de primeira. Só quando passei pelo altar lateral, onde Nossa Senhora Aparecida estava vestida de azul e branco, com seu manto bordado a ouro, é que a encontrei. Ela estava ajoelhada. Não. Não estava ajoelhada. Estava caída. E havia sangue.
Muito sangue. Meu Deus, sussurrei, correndo. Marina tinha os pulsos cortados, um corte profundo, limpo, como se tivesse usado algo afiado e decidido. O sangue escorria pelo mármore branco, formando poças que refletiam a luz das velas. O garoto chorava, agachado ao lado dela, tentando estancar com as próprias mãos. Chama uma ambulância! Gritei para alguém, qualquer um. Ninguém se mexeu. Todos estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado dentro daquele lugar sagrado. Foi então que vi ela. A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não sei explicar. Não era um delírio, não era a luz das velas jogando sombras. Era como se os olhos da santa piscassem. E então, do nada, o sangue parou de jorrar. Simplesmente parou. Os cortes ainda estavam lá, vermelhos e abertos, mas o sangue não saía mais. Como se alguém tivesse colocado um dedo sobre as veias e dito, basta. O que? O garoto olhou para cima, assustado. Marina abriu os olhos. Devagar. Como se estivesse acordando de um sonho muito longo. Doutor, sua voz era um fio. Eu não queria. Cala a boca, falei, mais bruto do que pretendia. Agora não. Peguei meu paletó e apertei nos pulsos dela, mesmo sem saber se ainda era necessário. O sangue não voltava. Não havia lógica. Não havia explicação. Só um milagre. No hospital, os médicos não sabiam o que dizer. Os cortes eram profundos, deveriam ter levado a uma hemorragia fatal em minutos, explicou o cirurgião, coçando a barba por fazer enquanto examinava as radiografias. Mas as artérias estão seladas. Como se tivessem sido cauterizadas por dentro. Sem queimadura, sem cicatriz. Só, fechadas. Marina, pálida sob os lençóis brancos do Hospital Celso Ramos, olhava para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Os curativos estavam limpos. Demais. Isso não é possível, murmurou o médico, mais para si mesmo do que para nós. Eu não respondi. Não havia resposta. Só a imagem daqueles olhos azuis da estátua de Nossa Senhora Aparecida, fixos em Marina enquanto ela desabava sobre o altar da Igreja do Rosário, na Rua dos Andradas. Só o cheiro de cera derretida das velas da procissão de Corpus Christi, que ainda impregnava minhas roupas. Só o eco dos tambores dos bois de mamão que, lá fora, ensaiavam para o Natal, como se nada tivesse acontecido. Doutor Vitor, Marina chamava-me pelo nome, algo que nunca fizera nos 3 anos em que seu caso passou pelo meu gabinete. Sua voz tremia, mas não de fraqueza. De algo novo. O senhor acha que foi ela? Olhei pela janela. O céu ainda estava nublado, carregado daquela umidade que antecede as tempestades de dezembro em Florianópolis. As gaivotas sobrevoavam a Lagoa da Conceição, indiferentes. Não sei o que foi, menti. Mas você está viva. Isso é o que importa. Ela baixou a cabeça. As mãos, antes marcadas por cicatrizes de brigas e facas, agora só tinham aquelas linhas vermelhas, finas como fios de seda, onde o sangue se recusará a jorrar. Eu ia morrer, confessou. Não aguentava mais. As vozes, as memórias, tudo o que eu fiz. Tudo o que eles me fizeram fazer. Conhecia sua história. Ex-integrante de um grupo radical que assaltava bancos para financiar a revolução, Marina tinha sido presa, delatada, abandonada. Quando saiu, não havia mais causa, só culpa. E a justiça, que eu representava, não lhe dera paz. Só papéis, sentenças, um número de processo. Por que o altar? Perguntei, embora já soubesse. Porque era o único lugar onde eu sentia que alguém podia me ouvir, sua voz quebrou. Mesmo que fosse só para me julgar. Fiquei calado. Lembrei-me das procissões que vira na infância, em Biguaçu, quando minha avó arrastava minha mão pequena pelas ruas enfeitadas com serragem colorida. Os santos não tiram o peso, Vitorinho, ela dizia. Mas às vezes seguram a gente quando a gente não aguenta mais. E agora? Perguntei.
Marina olhou para as próprias mãos novamente. Depois, para mim. Agora eu quero viver. Mas não sei como. 3 meses depois. O escritório do Fórum da Capital fedia café queimado e processos empilhados. Quando Marina entrou, trajava uma blusa simples e uma saia longa, nada como as roupas rasgadas de antes. No colo, carregava uma caixa de papelão. Doutor, cumprimentou, com um aceno de cabeça. Trouxe isso para o senhor. Dentro da caixa, documentos. Recortes de jornal. Anotações sobre um esquema de corrupção envolvendo desvio de verbas públicas para grupos paramilitares. Nomes, datas, conexões que eu já suspeitava, mas nunca conseguirá provar. Como você conseguiu isso? Perguntei, folheando os papéis com cuidado. Antigos contatos, respondeu, secamente. Pessoas que ainda me devem favores. Ou que têm medo de mim. E por que me entrega? Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, torto, mas real. Porque o senhor foi o único que não desistiu de mim. Mesmo quando eu desisti de tudo. Olhei para a caixa. Depois, para ela. Isso pode te colocar em perigo. Já estive em perigo antes, disse, tocando os pulsos. Dessa vez, eu tenho algo que não tinha antes. O quê? Uma razão para não cortar. Junho de 2023, procissão de Corpus Christi. A Rua dos Andradas estava coberta pelo tapete de serragem, desenhos geométricos em vermelho, azul e amarelo. O ar cheirava a quentão e pastéis fritos. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, rindo, enquanto o bispo levantava a hóstia sob o baldaquino. Eu estava ali, no meio da multidão, quando vi Marina. Não no cortejo, não entre os fiéis. Ela estava à parte, encostada em um poste, observando tudo com os braços cruzados. Quando nossos olhares se encontraram, ela acenou discretamente. Ainda não acredito em milagres. Só então entendi que todo desafio traz consigo uma lição de esperança.